Salve, meus queridos doutores, aqui quem fala é o Doutor, e hoje eu tô aqui pra falar do Multidoctor com mais propósito de toda a série. Bom, antes de tudo, né, tô aqui pra falar de Twice Upon a Time, e eu já quero tirar o elefante branco da sala de uma vez. Falar, mas e o primeiro doutor sendo retratado como machista? Qual é o seu argumento pra isso, né? Por que o Moffat fez assim? Isso é descaracterização do personagem? Assim, vamos por partes. É uma descaracterização do personagem. Sim, o primeiro doutor não é um personagem machista, em sua essência. Ele não solta essas piadinhas durante a série clássica. Porém, a gente tá falando de uma era que, sim, tinha muito olhar masculino. Sim, tinha muito preconceito de gênero estabelecido. Durante a era da Verity Lambert, um pouco menos. Nós tínhamos personagens como a Bárbara, que é bem legal. A gente tinha The Aztecs, que é um arco muito interessante. Mesmo acontecendo ali um sacrifício, o doutor fala, não, é a cultura deles, você não pode interferir. A gente tinha vários progressos durante a era da Verity. Mesmo assim, a gente tem um personagem como a Susan, que é, né, como a Missy fala lá no final da 10ª, né? Esses são meus companions, a exposição e o alívio cômico. A Susan era a exposição. Ela pergunta pro Doctor, o Doctor responde, o que é isso, avô? E assim, depois que a Verity saiu, companions como a Susan ficaram cada vez mais comuns. A Vicky perdeu muito da essência dela, A Vicky também é uma personagem bem legal, assim como a Bárbara. Ela perdeu muito disso, né? A Vicky também vai sair pra casar com o homem que acabou de conhecer, assim como a Susan, né? Que já era durante a era da Verity, mas enfim. A gente vai ter a Dodo pós-Verity, que ela é super exposição. A gente tem esse olhar, a gente tem companions sendo reduzidos a funções e não tendo muita individualidade. Isso vai melhorar um pouco mais com a Zoe, da gente ter uma mulher que divide um pouco mais de protagonismo com o doutor, né? Se estabelecer bem mais com a Shaw, a gente vai ter a Sarah Jane, Romana, enfim. A gente vai ter exemplos bons ao decorrer do Doctor Who, mas pós-Verity, ainda na era do primeiro doutor, isso cai muito. E assim, a gente tá falando da era que teve um arco como Galaxy 4. Galaxy 4 é o medo do feminismo. Então eu acho muito justo o Moffat fazer essa crítica. Porque assim, é olhar pro passado e não olhar só pras coisas boas. Não olhar só pro saudosismo que a gente tem da série clássica. É lembrar que sim, é uma era problemática. A gente tá falando da Era Capaldi. A Era Capaldi foi revolucionária em muita coisa. A gente tem a Missy, que é uma personagem muito revolucionária, que eu quero fazer um vídeo só sobre ela um dia. A gente tem a própria subversão de gênero dos Time Lords, né? Que agora a gente sabe que os Time Lords podem regenerar em mulheres, fazer a troca de gênero no caso. A gente tem a Bio, né? A gente tem muita metalinguagem sobre a série. É uma série que discute muitas bases da própria série e nada mais digna do que fazer isso na sua despedida. É uma era que, após os 50 anos, tentou levar o Doctor Who um pouco além. E eu acho muito justo essa representação gay. Dito isso, não podemos reduzir o primeiro Doutor de Twice a isso. Ele tem uma interação muito boa com o 12º. A gente tá falando aqui de um doutor que com o tempo foi ficando distante de seus companions e foi regenerar na tarde sozinho, enquanto o 12º ia regenerar sozinho porque ele perdeu todo mundo. É um contraste muito forte. A gente tem o primeiro com medo do futuro dele. A gente tem novamente a discussão sobre o porquê ele saiu de Gallifrey sendo colocado, né? Ele disse que saiu porque na visão dele o mal sempre deveria vencer, porque o bem não era uma estratégia de sobrevivência, então ele queria saber o porquê o bem sempre prevalece no universo, né? Que, respondendo a pergunta em Doctor Who, é o doutor, que é uma visão bem maniqueísta, né, de bem e mal, por sinal, que Doctor Who tinha muito no começo. E era capaz de, na dessa temporada vai dar uma desconstruída nisso, mas enfim. E é uma questão muito bem levantada, né, todo esse medo do primeiro, do que ele vai se tornar. E aqui no episódio pontuando, né, ele vê todos os títulos que ele vai receber, como o Doutor da Guerra, por exemplo. E no final do episódio é bem bonito ele falando, então é isso que o Doutor da Guerra, apontando pro fato do Doctor estar ali no meio do milagre de Natal na Segunda Guerra Mundial, como se o Doutor da Guerra fosse aquele que salva as pessoas. E inclusive muito boa essa coisa do milagre de Natal pra esse episódio, porque assim, é um episódio que fala muito sobre despedida, morte, mas também sobre esperança, né? O próprio 12º tá cansado de perder pessoas, ele precisa ganhar uma dose de esperança. Ele ganha isso com o primeiro. E aí a gente tem um personagem que vai aliar isso muito bem, que é o pai do Brigadeiro, né? Que ele foi tirado da linha do tempo dele, ele tá ali pra discutir isso. Alguém que vai aceitar a morte, alguém que vai aceitar essa passagem de bastão. E no final, o que era sobre morte vira sobre esperança no Milagre do Natal. Ele conecta os dois personagens, ele conecta o primeiro com o 12º. E é muito legal a interação dos dois.
o primeiro surpreso com o 12º saber pilotar a TARDIS, ele não. Ele estranhando a TARDIS do 12º é muito bom. Pô, tem uma hora que ele simplesmente fala pro 12º e fala: para de usar esse teu treco sônico e presta atenção com os teus olhos. É muito bom. É um contraste muito legal sendo colocado. Não dá pra reduzir só as piadas. Eu acho a edição da Bill aqui muito legal, porque é parecida com a ideia lá de trazer a Clara de volta em Hellbent. Só que bom, lá é ruim, mas aqui faz muito sentido. O lance das memórias, né? O que nós somos se não memórias. É uma reflexão muito boa que o episódio traz. Eu gosto muito do Rusty, né? Inclusive, pra quem não sabe, o Rusty é por causa de Rusty Davis, né? Que no caso é o Bon Dalek. Que agora, quando ele chama o Doctor de Bon Dalek, o Doctor não liga porque ele já superou esse dilema moral. Inclusive, eu quero muito fazer um vídeo sobre esse dilema do Homem Bom, que é muito foda. Rende um vídeo muito interessante. E trazer o Rusty aqui pro final desse personagem faz muito sentido, porque mais uma vez reforçando esse arco que passou, reforçando o crescimento do personagem. Pô, nenhum Multidoctor na série nunca teve um propósito tão interessante do que esse. Você fazer o Doctor atual aprender com a primeira encarnação dele e você adicionar algo muito legal na lore da primeira encarnação. Você fazer um comentário sobre a série antiga e trazendo isso pra nova. Você fazer toda essa nuance, você fazer toda essa dialética entre a série clássica e a série moderna. Twice é um episódio muito especial. Os dois doutores se despedindo, chamando cada um do doutor, é muito legal. E a gente tem aí, como não podia faltar, o grande discurso do 12º arrebatador, para levar o episódio para as alturas. É um momento único na história da série, que a gente nunca mais vai ver igual. E que aula, que episódio. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês, e já fui.